amigos e amigas, mais uma vez juntos para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Vamos pedir sempre a proteção do mais alto para que nos intua, nos esclareça da melhor maneira possível e sempre nos estimule a aplicar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia para que sejamos pessoas melhores. Que assim seja. Hoje nós começamos a nossa exposição com a comunicação de uma rainha lá da França. Essa comunicação foi dada em 1863 e ela está contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8. Comunicação então de uma rainha lá da França. Ela diz o seguinte: rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, porque não tinham sangue nobre. Olha que comunicação dessa rainha de França, que desilusão que ela sofreu, né? Ao sair desse plano físico e ingressar no plano espiritual. Achava que como ela tinha toda a condição de rainha, toda aquela nobreza, ela fosse continuar da mesma maneira. E não, lá ela tem uma desilusão. Por quê? Ela encontra aquelas pessoas que aqui, na parte física, ela até humilhava por não terem sangue nobre, e ela achando que pelo título de rainha que ela possuía, ela era melhor do que as outras pessoas, né? Então ela sofreu uma desilusão muito grande, passando do plano material para o plano espiritual no seu desencarne, né? Então, como o nosso tema de hoje é um diálogo sobre ilusão, nós vamos procurar subsídios no livro Reforma Íntima da Irmã Dufaux. E nós começamos então perguntando o que são as ilusões, não é? E nós podemos definir ilusão como sendo aquilo que nós pensamos, mas que não corresponde à realidade. É uma alegoria, não é? São percepções que nos distanciam da verdade. Achamos que somos uma coisa ou que temos uma coisa, mas aquilo não é real, né? Percepções que nos distanciam da verdade. Uma bela definição do que seja ilusão, né? E as ilusões, elas existem em relação a muitas questões da vida, como metas, cultura, comportamento, pessoas, fatos, né? E a pior das ilusões é a que nós temos em relação a nós mesmos, a autoilusão. Pois bem, nós já definimos então o que é ilusão, né? Agora nós queremos saber qual é a causa ou quais são as causas das ilusões. Elas decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que elas criam ou que determinam os nossos raciocínios. Nós somos ainda muito limitados, né? E na matriz, lá no centro de todas as ilusões, nós vamos encontrar o que? Se nós pararmos para pensar e para analisar. Então, na matriz, no centro das ilusões, nós vamos encontrar carências, desejos, culpas, vamos encontrar traumas, frustrações e todo um conjunto de inclinações, de tendências que formam o subjetivo das emoções humanas. É muito complicado nós falarmos de emoções, lidarmos com as emoções é difícil, nós não temos um preparo total para lidarmos com isso, né? Então, por que aquela senhora, a rainha lá da mensagem, ela citou que a autoilusão é a pior de todas, é a pior das ilusões, né? Porque o iludido, ele pensa muito o mundo negando senti-lo. É um mecanismo de defesa, não é? Em face daquelas dificuldades que encontra em lidar com as emoções. Então nós criamos ilusões por quê? Para nos defendermos daquela dificuldade que nós temos para lidar com as emoções. A pessoa iludida, ela se esconde atrás de uma imagem que ela criou para si mesma, né, para se resguardar ou da autoridade social ou qualquer outro valor que ela deseja manter. Então ela cria como uma máscara ou uma capa, né? Aquilo lá é uma ilusão. Na realidade, o sentimento é outro e ela não quer assumir
aquele sentimento, né? E um dos objetivos da nossa reencarnação, a encarnação é benéfica em uma porção de sentidos, então, e um dos objetivos da nossa reencarnação consiste em desiludirmos sobre nós mesmos, através da criação de uma relação mais libertadora com o mundo material. Quanto mais vezes nós encarnamos, reencarnamos, voltamos para esse mundo, nós temos essa condição, tá? Essa relação libertadora de deixarmos a ilusão de lado e assumirmos mais a realidade do que nós somos, para que a gente, com essa realidade do que nós somos, sabermos para onde nós queremos ir, aonde nós podemos chegar, né? Sem nenhuma espécie de ilusão. A pessoa iludida, então, ela se esconde de si mesma, ela se ilude para enganar os outros e acaba enganando a si mesma, né? Essa pessoa, então, ela cria um eu ideal para atenuar aquele sofrimento que lhe causa angústia de ser aquilo que ela é. Ela não se aceita, não gosta de ser o que é, né? Então ela foge de si mesma e vive escondida em esconderijos psíquicos, criando esse eu ideal, mas também não faz nada para conquistar esse eu ideal, né? E por que então que essa pessoa se esconde de si mesmo, né? Vive mais retraída? Por causa do sentimento de inferioridade que ainda assinala a maioria das pessoas que estão nessa caminhada na Terra. A maioria dos habitantes que estão aqui atualmente em processo reencarnatório na Terra tem ainda, nós temos esse sentimento de inferioridade, nós temos muito poucas conquistas e nós temos muito ainda para conquistar, né? Então esse sentimento de inferioridade faz com que a pessoa se esconda de si mesma, se iluda, né? Nos iludimos como se fosse um mecanismo defensivo, né? Uma defesa para nós, é uma defesa contra a nossa própria fragilidade, que pouco a pouco nós vamos extinguindo, graças a Deus. Passo a passo, nós vamos tomando conhecimento das verdades espirituais e essa fragilidade, ela vai ficando de lado. Nós vamos criando, não é, uma estrutura melhor para que a gente caminhe melhor, né? Então, nós nos iludimos para nos sentirmos um pouco melhores. E essa autoilusão, eu mesmo pensar alguma coisa de mim que na realidade eu não sou, né? Essa autoilusão é aquilo que nós queremos acreditar sobre nós mesmos. Gostaria de ser assim, né? Mas ainda não estou naquele ponto. Então, por que eu vou me iludir? Por que eu não vou batalhar para chegar lá onde eu quero, né? Então, olha, nós nos iludimos para nos sentirmos um pouco melhores. E essa autoilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem, né, de nós próprios ou aquilo que nós imaginamos que somos. É bem complicado, não é? Nós precisamos parar e analisar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nossa, por que eu estou agindo dessa maneira? Eu não sou assim, ou eu não quero ser assim, né? Eu estou enganando quem? Eu estou iludindo quem? Primeiramente, eu mesmo, né? Então vamos parar e vamos deixar de lado essas ilusões, sermos mais realistas, que o nosso progresso vai se efetuar de uma maneira mais rápida e mais concreta, né? Então essa ilusão é a crença naquela imagem idealizada que nós criamos no nosso campo mental, né? É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros acreditem sobre nós, né? Aquela imagem que nós queremos passar para o nosso colega, para o nosso vizinho, para um chefe do trabalho, para a nossa família também, né? Bem ali próximos de nós. Então, é aquilo que nós pensamos que somos e desejamos que os outros acreditem sobre nós. E daí a irmã Cidufo faz uma pergunta nesse livro, Reforma Íntima, né? E os espíritas têm ilusões? Por que nós pensamos assim, né? O espírita, ele é mais esclarecido, ele sabe da onde ele procedeu, da onde ele veio, ele sabe por que ele está aqui, ele sabe o que aguarda, o que o aguarda no futuro, né? Então não era para termos nós espíritas ilusões, não é? E a irmã Cidufo, então ela faz a pergunta, e os espíritas também têm ilusões? E ela mesma responde, né?
com uma clareza, com uma fraternidade, que sim, que os espíritas também têm muitas ilusões, sim, né? E ela faz uma série de comparações dizendo que o iludido, quando essa ilusão, né, ele é ambicioso, ele atinge sem perceber as raias da usura. Então faz coisas inacreditáveis, porque ele está iludido, não é? Quando esse iludido é dominador, ele chega aos cumes da manipulação. Quando vaidoso, ele vai até os pântanos da supremacia pessoal. Quando cruel, atola-se no lamaçal do crime. Quando astuto, atira-se às vivências da intransigência. Quando presunçoso, escala os cumes da arrogância. E mesmo quando esclarecido espiritualmente, lança-se ao ápice do exclusivismo, ostentando qualidades que muitas vezes são adornos frágeis, esnobando superioridade que supõe possuir. Então, olha o cuidado. Nós, especificamente, ela se dirigiu, né? A pergunta é dirigida se os espíritas têm ilusões, porque nós temos um conhecimento, assim, uma oportunidade de conhecermos uma porção de coisas. A nossa doutrina é uma doutrina baseada em fatos, com provas, com experiências. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, estudada, esclarecida, não é? Então, por esse princípio, não seria correto sermos iludidos ou termos ilusões, não é? Mas nós temos sim, e às vezes nós ostentamos todos esses tipos de ilusões que ela cita aqui, né? A astúcia, a presunção, não é? Então, embora nós espíritas estamos sempre estudando sermos um pouco mais esclarecidos espiritualmente, nós também esbarramos nas ilusões. Nós somos iludidos e nos iludimos, né? E ela continua nos alertando sobre nós espíritas, né, que temos ilusões. Ela alerta que existe uma tendência à autossuficiência entre os depositários do conhecimento espírita. Aqui ela se refere especificamente aos depositários do conhecimento espírita, mas nós podemos estender isso para qualquer outra doutrina religiosa, para qualquer outra seita, outro rótulo religioso, né? Então, se nós confiamos naquilo, nos achamos autossuficiente, essa tendência à autossuficiência, né? Ela é um alerta, porque ninguém é autossuficiente. Essa autossuficiência também vai beirar as raias da ilusão. Nós sempre estaremos aprendendo um pouco mais, precisando de outras pessoas. Então, essa tendência à autossuficiência é uma atitude também equivocada, né? Essa autossuficiência seria um resquício do orgulho. Eu sou tão orgulhosa, né, que eu me acho suficiente, eu me basto, não é? Então, essa suficiência é um resquício do orgulho. E o que é o orgulho? É querer ser o que nós imaginamos que somos, o melhor, o mais bonito, o mais rico, aquele que faz coisas boas para os outros, o melhor de todos, não é? Então, é um resquício do orgulho. Vamos parar e vamos pensar, né? Nós discursamos, né, qualquer rótulo religioso, discursam sobre a condição precária em que nós nos encontramos, nós assumimos a nossa condição de alma carente, assumimos que somos almas necessitadas, né? Mas, no sentido oposto a isso, nós agimos em determinados momentos como se fôssemos salvadores do mundo. Temos todas as respostas para a humanidade. E para nós, não é? Nós temos as respostas para a humanidade toda, resolvemos os problemas de todo mundo. E para nós, não é? Aquelas ilusões, vamos conversar com elas, colocá-las para fora, estudar e ver o que eu posso fazer para ser menos iludido, mais realista, não é? E essa incoerência, né, na conduta de falar uma coisa e depois fazer outra, né, é provocada pela ilusão que nós criamos do papel de se tendo um rótulo religioso, nós estaremos salvos, estaremos bem. Não é bem aí, né?
principalmente o rótulo espírita, principalmente se nós seguimos, nos dizemos espíritas, né? Porque o espiritismo é excelente, não tem nada contra, não tem um senão a ser modificado, né? Então o espiritismo, a doutrina espírita é excelente. Nós, espíritas, nem tanto. Nós estamos ainda começando o nosso caminhar. Então temos muito que aprender, né? Nossa condição real, então, para quem deseja assumir uma posição ideal perante si mesmo, é de almas que apenas começamos a sair daquele primitivismo moral, né? Nós estamos dando os primeiros passos, como se fosse um bebê que começou a engatinhar e já está tentando se levantar. Nós estamos nesse período, deixando de engatinhar e começando a dar os primeiros passos. Olha como nós temos coisa ainda para frente, né? E vamos nos alegrar por isso. Já é uma conquista, nós temos que comemorar todas as nossas conquistas, por menores que elas sejam, porque uma coisa vai levando a outra, né? E a autoilusão, que a irmã Cidufo fala, né, também é sustentada por uma cultura de convenções, né, acerca do que seja ser espírita. É aquele resquício daquele velho hábito religioso de criar estampas, né, pelas quais são reconhecidos os seguidores de alguma doutrina. Nós falamos especificamente espírita, mas pode ser de qualquer outra doutrina irmã, não é? Muitas pessoas, elas desejariam já sair prontas, assim, perfeitas, entre aspas, né? Após pequenos exercícios de espiritualização no centro espírita, na igreja, num templo religioso, né? Entretanto, por ignorarem a sua real condição espiritual, não se analisar, deixar a ilusão de lado, né? Elas fazem daquela casa doutrinária, tanto faz um centro espírita, uma igreja católica, um templo protestante, um templo budista, né? Elas fazem dessas casas doutrinárias um templo de aquisição da angelitude imediata. Então, vamos ao centro, vamos à igreja ou vamos ao templo, buscando essa angelitude imediata. Nós queremos que, por estarmos lá um dia por semana, 1 hora ou duas horas por semana, nós queremos que isso nos traga essa angelitude. E nós não mudamos comportamentos, não nos desiludimos, né? Essas pessoas ali, elas querem sair prontas, perfeitas das tarefas, dos estudos que elas procuram nessas casas religiosas, né? Quando o objetivo de tais iniciativas, do estudo, da reunião mediúnica, da missa, do culto religioso, né? O objetivo dessas iniciativas é simplesmente capacitar as pessoas dos valores intelectuais, dos valores morais, para que essas pessoas repensem os caminhos e encontrem respostas para os enigmas da existência. Então, se nós frequentamos um centro, uma igreja, um templo, qualquer outra denominação religiosa, nós não vamos sair prontos, perfeitos, porque olha, o objetivo lá do centro, da igreja, do templo evangélico, do templo budista, é nos capacitar, né, de valores intelectuais, de valores morais, religiosos, para que nós repensemos os caminhos através da aquisição desses valores. Nós repensemos e encontremos as respostas, né, para os enigmas da existência e vamos mudando o nosso caminho, nos desiludindo, deixando aquelas ilusões de lado, né, lá para trás e seguindo um caminho mais concreto, né? E essa autoilusão também é uma cristalização mental, uma irradiação que cria uma rotina escravizante e nós, né, nos sentimos vivendo só nessa faixa das emoções, como se fosse uma faixa de segurança nossa, né? Então eu criei aquele perfil, eu cristalizei, eu me acho assim ou daquela outra maneira, embora não seja, né? Então eu crio essa cristalização mental e isso daí vai irradiando e essa rotina vai se tornando escravizante. Quanto mais eu tento convencer que eu sou dessa maneira, eu tenho que me
a ter mais, a fazer coisas que façam com que as pessoas acreditem que eu seja daquela maneira, embora essa não seja a realidade, né? Então nós queremos, olha, temos uma suposição do que nós queremos ser e queremos que as outras pessoas acreditem que somos realmente daquilo. É difícil, fica difícil, por isso que nós encontramos no mundo de hoje tantas pessoas com perturbações, tantas pessoas procurando um tratamento espiritual ou mesmo um tratamento médico. Por quê? Porque não conseguem lidar com essas emoções e continuam se iludindo, né? Essa autoimagem falsa, né? Ela é construída através de vivências intelecto-afetivas de todos os tempos da criação, não é dessa encarnação de agora, nós trazemos isso lá de trás, né? E nesse livro Reforma Íntima, a irmã Cidufo, ela nos diz que além da autoimagem, nós temos um eu real, diferente daquele eu crístico que ainda a gente não conhece. Olha como nós temos que estudar, olha como nós temos que nos perceber, que nos analisar, não é? Temos então um eu real que estamos tentando ignorar há milênios, nos iludindo e colocando capas ou máscaras em cima desse eu real, né? E essa parcela de nós é a sombra da qual nós queremos fugir, então ficamos nos iludindo, né? Passando panos quentes, vamos assim dizer, não é? E aqui nós chamamos a atenção dos nossos parceiros, né? Para cuidado com o processo da reforma interior. Nós falamos sempre em reforma íntima, reforma interior, não é? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque existe muita idealização confundindo aprendizes que imaginam estar dando saltos evolutivos em direção a esse eu real, né? Quando na verdade eles estão só idealizando esse eu, eu queria ser assim, e na realidade não é. Então, muito cuidado, não é? A natureza não dá saltos. Então, nosso trabalho é difícil, mas nós temos que nos ater que lá na frente nós vamos ter a recompensa, né? Tudo o que para nós é mais difícil, nós agradecemos mais, porque nós conseguimos, conquistamos, demandou um esforço, então o valor é muito maior, não é? Então essa ilusão, olha, é uma forma de nos comportarmos, né, desconectada do sentimento, né? Uma dor no moral que nós criamos é um discurso da vivência, mas não é a realidade, né? Então, como distinguir idealização da mudança verdadeira, né? Eu estou idealizando, mas não, a mudança verdadeira, ela tem que ser real. Como distinguir uma da outra, né? E na idealização, então, nós pensamos o que somos e, como consequência, nós vivemos o que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. É bem complicado, gente. Nós temos que parar e pensar muito sobre isso, né? É o velho hábito das aparências. Agora, na reforma íntima, nós sentimos o que somos e, como consequência, nós vivemos a realidade do que nós somos, com harmonia, né? Mesmo que essa realidade ainda nos cause alguns ou muitos desconfortos, né? É um processo de educação paulatina, né? E para que a gente possa fazer esse processo, nos desiludirmos, não é? Vamos citar alguns exercícios de desapego, vamos assim chamar, né? Dessa paixão que nós nutrimos pela imagem irreal que criamos de nós mesmos. Então, nós temos alguns exercícios. Um deles, primeiramente, vamos fazer as pazes com as nossas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos, não é? Então vamos fazer as pazes com as nossas imperfeições, não brigar, conhecer, viver em paz, para que, conhecendo, nós possamos melhorar, não é? Então fazer as pazes com as nossas imperfeições. Um outro exercício de desapego dessas ilusões, abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. Um outro exercício, descobrir a nossa singularidade e vivê-la com gratidão.
Todos nós nascemos com dons, com um pelo menos. Então vamos descobrir esse dom singular e vamos agradecer. A gratidão é o começo de tudo, não é? Termos coragem para descobrir os nossos desejos, as nossas tendências e os nossos sentimentos. Não colocar, embora sejam sentimentos negativos, não colocá-los para debaixo do tapete. Coragem para descobrir esses desejos, essas tendências, esses sentimentos, para poder lidar com eles, não é? Um outro exercício, exercitar a autoaceitação através do perdão. Eu sou assim, vou me aceitar, vou me perdoar, mas querendo melhorar, né? Não me iludindo, querendo sempre melhorar. Um outro exercício, munirmos-nos de informações sobre a natureza de nossas provas. Por que eu estou vivenciando essa situação? Por que eu estou passando por isso? Tudo tem a sua resposta, não é? Aprender a ouvir com atenção o que se passa à nossa volta. Um outro exercício, dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna inferiores. Todos nós erramos, nem por isso nós somos inferiores. Erramos, aprendemos com aquele erro, não vamos fazer novamente, não é? Valorizar afetivamente todas as nossas vitórias. Descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. É isso que nós precisamos fazer para que nós não nos iludamos mais, né? E concluindo a nossa exposição de hoje, nós concluímos com a mensagem do apóstolo Paulo. Essa mensagem ela está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7. Onde o Paulo, né, ele nos indica uma sublime recomendação para que meditemos na natureza de nossos sentimentos em torno da mensagem do amor. Sugerimos então que esse seja o nosso roteiro na vitória sobre as ilusões. O que Paulo diz nessa segunda carta aos Coríntios é como se fosse um roteiro mesmo, na vitória que nós vamos obter sobre as ilusões, né? Então, Paulo pergunta o seguinte nessa carta: olhai para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo. Então, olha a pergunta de Paulo: olhai para as coisas segundo as aparências? Tudo a ver com a ilusão, estarmos iludidos, né? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo. Então, que assim como ele é de Cristo, também nós todos somos de Cristo. Confiemos então em nosso Pai, seguindo os ensinamentos do nosso irmão maior, sem nenhuma ilusão, mas com bastante confiança e otimismo. Assim nós venceremos com certeza todas as nossas ilusões e teremos uma vida dentro da realidade mais pura, mais concreta, com os nossos caminhos cada vez mais abertos, com toda a segurança. Obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço. Ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito desse estudo? É colocar algo em prática. Sabedoria é teoria e prática. O mundo está ficando muito teórico, com excesso de informações e pouca prática. Então vamos lá. O nosso estudo vai trabalhar exatamente quem não são os nossos amigos. Isso é baseado numa carta de Paulo, o apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, verso 12. E ele diz lá, o Paulo: porque não temos que lutar, olha o termo lutar, hein? Faz lembrar a guerra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa guerra está ocorrendo nos lugares celestiais. Desculpa. Só para recordar, um principado é um território governado por um príncipe. É diferente de um reino que é governado por um rei. Lógico. Principados são geralmente países muito pequenos, uma cidade-estado, como Assis,
na Itália foi, Perúdia, 30 minutos de Assis. E aqui nós temos que lembrar das 7 cidades dos dragões. Dragões, grupo de espíritos das trevas que vieram com o propósito de dominar a Terra. Olha só. Lembrando, vamos recordar aqui, na primeira dimensão nós temos o abismo, na segunda dimensão temos as trevas, e nós estamos aqui na terceira dimensão. Olha, nós já percorremos aí um longo caminho, nós estamos aqui na terceira dimensão, prova e expiação. Quarta dimensão, umbral fino, o médio e o grosso, o pesado. É uma promoção ir para o umbral. Tem espírito que fala, não, eu não quero ir para o umbral. Desculpa. E ingenuidade, tem que estudar um pouco mais, tem que estudar. Quinta dimensão, a dimensão das ciências, artes e cultura. Sexta dimensão, do amor puro. Você vê que o amor aqui, como nós interpretamos, está longe de ser o verdadeiro amor. Nós não temos nem vocabulário no português, nem no alemão, nem no inglês, para definir o amor de Jesus. Nós não temos. É importante saber que na sexta dimensão nós vamos entender, ou melhor, sentir esse amor puro. E na sétima dimensão, a dimensão das diretrizes. Olha que interessante. Desculpa. E aqui voltando, olha, uma amiga minha, olha, interessante, médium, ela teve uma vidência das trevas. É praticamente, olha, um bocado de favelas, sabe aquele tapete de favelas e um castelo onde ficam os generais. Interessante. E ela até comentou, faz lembrar-se uma parte do Rio de Janeiro. Olha, eu não estou querendo entrar em detalhes, nós sabemos que o nosso lar está ali em cima do Rio de Janeiro, nosso lar, essa outra dimensão. Lembrando que a primeira e a segunda dimensão é subcrostral, geograficamente está aí nas profundezas da Terra. E potestades, o que significa? É atributo de quem manda, de quem impõe sua vontade, que tem poder. E me faz lembrar esses governos autoritários, olha aí, com certeza, sem religião, ateus comandando países. Então faz lembrar muito, hein? Olha, faz lembrar, olha, tem conexão, hein? Precisam prestar atenção, ficar ligado nisso, né? Não vou misturar política, tem que misturar, tem que analisar. É nossa responsabilidade, política é ciência. E ciência está presente nos estudos espíritas. Allan Kardec comentou lá, ciência, filosofia e religião. E ele comentou, na dúvida, predomina a ciência. Fala de Allan Kardec. Nós precisamos prestar atenção, muito cuidado, sempre conectado com o cristianismo, não sair deste trilho. Né? Allan Kardec e Jesus Cristo, né? Lógico. Potestades, atributo de quem manda, quem impõe sua vontade, que tem poder. Repetindo, hoste, grande reunião de soldados armados, aquele exército, uma tropa, e vem do latim hostis. Olha aí, hostis, que não tem nada a ver com bem. Príncipe das trevas, pelos próprio nome já diz, são os demônios que comandam outros, que agem em áreas específicas. Eles atuam diretamente contra o reino de Deus e as religiões. Não preciso falar que todas as religiões são combatidas, né? Precisa ter uma proteção enorme. Enquanto os principados e potestades trabalham exclusivamente no mundo espiritual, para que o homem não caminhe para Deus, não reconheça Jesus, lógico, considerando geralmente, é importante fazer essa observação, considerando isso geralmente, que um centro espírita é um pronto-socorro, olha bem, sim, mas também tem de ser uma fortaleza. Nós temos que considerar que estamos sendo combatidos. É muito comum aquele pequeno centro espírita, não, somos um pronto-socorro, mas peraí, tem que investir energia para ser uma fortaleza, antes de mais nada. Porque um pronto-socorro contaminado não funciona. Antes do pronto-socorro tem de ser uma fortaleza. E tem muitos centros espíritas, muitas religiões, vacilando. Tá? E tem que ser com muita disciplina, porque nós estamos lidando com militares. Do outro lado são militares atacando. Então não pode chegar aí como civil, né? Sem experiência, ingênuos, não pode. Tem que criar uma fortaleza. E Paulo esclarece, basta ler as cartas dele, cartas maravilhosas. Vale a pena estudar. Estudar é diferente de ler, viu? Eu conheço muitos espíritos que leem um bocado de livros, curvem do livro, 2, 3 livros por mês, mas não estudam, não questionam.
Pois fica claro nesta carta que estamos em uma guerra espiritual. Eu estou aqui repetindo. Paulo deixa bem claro isso. Tá? Só não desperta para isso quem não quer. Lembrando que nosso lar, vamos lembrar, vale a pena reler, ou melhor, reestudar o nosso lar. Lembra aquele espírito vampiro que praticou abortos e ele bate lá na colônia, nosso lar. Ele foi impedido de entrar. Olha só, o nosso lar, que é um ponto de socorro, foi impedido. E aí fica aquela pergunta, como ele chegou no umbral fino? Não era para ele estar lá, porque o nosso lar está no umbral fino. E aí dá um amplo questionamento, nós não vamos desviar. Mas é bem provável que foi para testar a segurança do nosso lar. Espíritos mais elevados liberavam, vamos ver qual é que está a segurança do nosso lar. É uma espécie, na minha opinião, é uma hipótese, hein? Por favor, eu não li isso escrito em lugar nenhum. É uma espécie de auditoria no sistema de segurança. Agora, vamos falar um pouquinho da cidade de Éfeso. Um pouquinho de história antes da gente mergulhar. Foi uma cidade grega antiga, foi construída no século X a.C. A cidade ela floresceu, cresceu, se desenvolveu depois que ficou sob o controle de Roma, em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Tinha uma população aproximadamente de 250 mil habitantes. Isso no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Ela foi destruída em 263 aproximadamente pelos gotos, uma tribo germânica, e foi reconstruída. A cidade foi parcialmente destruída por um terremoto no ano 614 depois de Cristo. Nos tempos apostólicos, Éfeso foi uma das cidades do Império Romano onde o cristianismo mais se difundiu. Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, e João Evangelista pregaram muito naquela cidade. Teve um foco nela, é interessante, né? Fica claro nessa carta de Paulo que a grande luta não reside não reside no combate com o sangue e a carne, com a matéria propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores, com o nosso eu interno. Olha, é interessante o silencioso e contínuo conflito entre os discípulos sinceros e as forças podemos dizer aí da sombra, está vinculado em nossa própria natureza, uma vez que éramos, até um tempo atrás, falo um tempo atrás, não muito remoto, nós éramos cúmplices com o mal. Nós passamos aí, olha, pelo abismo, trevas. Então, olha, precisamos prestar muita atenção e investir no autoconhecimento. Tem gente que fica cuidando da vida dos outros, julgando, comentando, fazendo críticas por trás, dentro de igrejas, dentro de centros espíritas. Cuida da sua vida, que é muito, cara, é muito. E nós viemos aqui para cuidar das nossas vidas e ajudar o próximo, lembra? Falar a verdade com amor, um dos versículos de Paulo em outra carta. E Paulo informa nessa carta quem não é o nosso inimigo. Eu vou repetir, Paulo informa nessa carta quem não é o nosso inimigo. É quase comum ouvir, é muito comum. Se não fosse fulano, ciclano, minha vida seria uma bênção. Na realidade, a sua luta não é contra a pessoa que quer te prejudicar, parentes que só te julgam, críticas excessivas no trabalho, com palavras que deixam muito a desejar. Não. Normalmente as pessoas mais próximas são as que se levantam permitindo uma certa cumplicidade com os irmãos ainda não moralizados. Elas estão sendo usadas, geralmente. Vamos pegar um exemplo. Olha, tem uma pessoa que do nada percebe uma diferença em você e fica incomodada. Olha, uma diferença, hein? Tá? E fica incomodada com aquilo. Nos dias atuais é muito comum as diferenças políticas. Tem um lado positivo, porque os analfabetos políticos brasileiros, esse número está diminuindo, estão desaparecendo. Tinham, um tempo atrás, muitos analfabetos políticos, devido a essas discussões, mídias sociais, está diminuindo esse número. Mas as pessoas consideram como diferenças.
Bom lembrar, nós temos que ter esse discernimento. Diferença não é defeito. Eu não consigo ser o que eu não sou. Em resumo, nós somos todos semelhantes, mas somos diferentes uns dos outros. E geralmente, reforçando, são diferenças de ideias. E isso daí acaba virando uma implicância. E com isso são conduzidos, sem perceberem, pela espiritualidade mal intencionada. O discriminado inicialmente passa a ser assediado também. E, portanto, é um detalhe importante. Acabam se afastando um do outro. Chegam a encerrar a amizade. Lógico, repetindo, por trás dessas pessoas existem espíritos maldosos no comando. Quando eu falo comando, vem do termo militar. Esse pessoal não está de brincadeira, não é? Tem hora que eu falo, meu Deus, o pessoal precisa acordar. Né? Não, está exagerado. Eu não estou, não. É sério. Não é fácil. Pois você quer fazer o bem e surgem más influências. Não é que você queira aí lutar contra a pessoa. Tem de lutar contra si mesmo. É uma dica, hein? Não adianta, você não pode querer mudar a pessoa e mudar a opinião dela. Né? E se ocorrer essa sintonia na energia dominadora, essa sintonia com essa energia aí que está visando dominar, considerando as suas más tendências, nós temos que prestar muita atenção em discernir, detectar. E, lógico, atrás disto são os múltiplos objetivos divinos, múltiplos objetivos ocorrendo simultaneamente. E uma dica preciosa. Nós temos que discernir, portanto, reforçando, nesse momento ter paciência, que tem a ver com autocontrole, e para ter autocontrole eu tenho que ter autoconhecimento, porque se eu não me conheço, eu não consigo me controlar. Se eu não me conheço, fica fácil os irmãozinhos aí deitarem e enrolarem, né? Com seus, no departamento de desejo, de imaginação, enfim, acabam influenciando até na vontade, né? Que aí já é uma etapa aí perigosa. Então tem que ter muita paciência, fazer muitas orações, e orações não só para todos os envolvidos, os encarnados, nossos ex-companheiros de outras vidas que estão ao nosso redor e que geralmente foram vítimas de ações nossas, né? Bem como outros irmãos que querem nos atrapalhar, porque percebem que nós estamos caminhando para o bem. É sempre interessante, eu gosto de lembrar essa passagem de Jesus no pé do Monte da Transfiguração. Quando ele desce, vê lá os discípulos não conseguindo expulsar um espírito de um jovem. E Jesus chega, expulsa, né, e depois explica para os discípulos. Esse tipo de espírito, olha, para expulsar esse tipo, eu falo o termo expulsar, né, com muito amor e caridade. Esse tipo de espírito, para vocês conseguirem expulsar, tem que praticar o jejum e orar bastante. Era um caso diferente ali, olha, foi uma aprendizagem para os discípulos. Por isso, cada caso é um caso. Nós não podemos padronizar isso. Nos dias atuais, é interessante intensificar as orações. Por isso, eu gosto de usar aí um verbo, jamais precipitar. Sei que o mundo está aceleradinho, a gente quer tomar decisões rápidas, quer apertar um botãozinho e resolver, né? iFood, né? Pede a comidinha, já vem até mastigada, né, para você comer. Não, não é bem assim. Isso. Fica de antena ligada, esse mundo não é toda essa facilidade que está aí, não. E veja bem, gerar inimigos de graça, no vacilo, não tem sentido. Eu gosto de lembrar aqui também o Santo Agostinho, que ele dizia, o que importa mesmo são os 3 As. Quais são os 3 As? Abrigo, para se proteger, alimento, para se alimentar, o nosso corpo sagrado, e amigos. Eu levei muito tempo para entender a importância dos amigos. A energia que eles encaminham para nós, a relação, né? Isso atravessa aí várias reencarnações. Invistam em amizade. Por isso, não precipitem, sem diagnóstico mental, espiritual, e mesmo depois que esfriou o clima, que era quando você cai num ambiente de crítica, é importante averiguar e tomar muito cuidado. Cautela, não é momento de ser ousado, viu, espírita?
passar a maior parte do tempo cauteloso nos dias atuais de grandes transformações que muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar, elas acabam entrando no meio do furacão, ficam perdidas. E elas perdem, eu digo aí, o milindre, tá? A flor da pele. E aí o teu novo inimigo encarnado, né, conforme nós comentamos, deixa de ser um amigo. E aí a tendência de vocês se isolando é grande. É muito comum ver espíritas isolados, né? Eles vão muito seletivos, vão sendo, considerando muitas vezes aí, eu vou dizer, vacilam. Nós temos que investir, nós temos o nosso papel nos meios que nós estamos como espírita, para ir levando, como Paulo disseminou o cristianismo em várias partes do planeta. Eu digo ali principalmente naquela região, que ele andou muito a pé de embarcação. E como proceder quando uma pessoa do nada pega pesado com você? O ideal, nessa linha de não precipitar, é praticar o silêncio. O silêncio. E é gratuito a prática do silêncio. Não é tão fácil, né? Porque eu volto a enfatizar. Precisa do autocontrole. Nós temos que investir em autoconhecimento. Nós temos que investir conhecer o estágio que nós nos encontramos no intelectual e no moral. Eliminar o verbo achar. Olha, como eu li vários livros espíritas durante o ano de 2020, devido à pandemia, e eu acho que eu estou no estágio. Não está. Leitura é uma coisa, teoria. Prática é outra. Opa, você está bem nutrido, mas se você não praticar, esse plantio você vai desperdiçar. Não vai colher. Tem que praticar. Então, voltando aqui, olha, o silêncio ajuda sempre quando ouvimos palavras infelizes. Quando alguém está irritado perto de nós. Não adianta qualquer palavra você colocar ali, né? É lenha na fogueira. Porque a pessoa, quando ela está irritada, ela está com o emocional abalado. Ela não consegue pensar direito, ela não consegue. Porque o emocional abalado inibe o pensar. Quando a maledicência nos procura, e você capta, silêncio. Quando a ofensa nos golpeia, tem pessoas aí, olha, que são utilizadas aí por espíritos inteligentes do outro lado, e que, né, sabe assim, de uma forma sutil, quando alguém fica encolerizado, se encoleriza ao nosso redor, quando aquela crítica nos fere, pega aquele ponto fraco e a pessoa fica cutucando ali na ferida, né? Todos nós somos vítimas disso. Quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, lembra de Jesus não dar pérolas aos porcos? Quando o orgulho nos humilha. Lógico que tudo isso faz bem também para a nossa alma, né? Mas a gente tem que praticar o silêncio, tirar proveito, né? Quando a vaidade nos provoca, quando a gente estuda bastante, sem perceber, nós nos tornamos pessoas vaidosas. Então eu sei, sabe, lembra daquelas enciclopédias ambulantes, que era bonito ter cultura sobre a mitologia grega? Lembra? Com certeza todos nós temos um parente aí, que era aquela enciclopédia, né? Não tinha o Google, a gente ligava para ele, e aí, né? A pessoa era o nosso Google. Então tem que tomar cuidado, as pessoas vão ficando vaidosas, né? O silêncio, em resumo, olha que frase que eu guardo com muito carinho. O silêncio, em resumo, é a gentileza do perdão. Eu vou repetir. É a gentileza do perdão. Eu vou repetir outra vez, porque é uma gentileza. É a gentileza do perdão. É até uma caridade. Lógico, gentileza do perdão é uma caridade. Eu, em experiência de trabalho, certa vez, um cliente não foi nada legal comigo. Foi muito mal educado, do nada. Eu não entendi aquilo, com algo que não tinha nada a ver comigo. E eu pratiquei o silêncio. Eu fiquei ouvindo e ele ficou esperando eu reagir. Eu fiquei quieto, me despedi. Nunca mais liguei para ele, deu um time, né? Não teria sentido eu ligar. Eu fiquei quieto. Passou 2 anos e me ligou. Não pediu desculpas, nada, mas eu entendi que aquela ligação era como uma desculpa. Me convidou, conversamos, e hoje nos damos muito bem. Nem tocamos no assunto. Inclusive, ele me elogiou. Poxa, foi até gratificante. E ali eu descobri que vale a pena ser amigo do tempo.
Eu acho que eu aprendi nessa experiência com ele a ser amigo do tempo. Aprendi com ele. Mas para praticar o silêncio, tem de se estar extremamente vigilante. E vigilante continuamente. Logicamente, com leituras constantes do Evangelho e muita oração. E a gente tem que lembrar que hoje um dia equivale a semanas na época do meu avô. Tais são as grandes transformações que estão ocorrendo numa velocidade inimaginável. E consequentemente, um dia hoje tem uma outra equivalência. Então, o ideal é estar pensando no positivo continuamente, que equivale a uma oração contínua, não dar brecha. E, portanto, fica aqui o resumo, não basta apenas fazer 4 orações diárias. Um Pai Nosso dura 40, 50 segundos. É um absurdo as pessoas não orarem mais vezes durante o dia. E outras orações muito mais simples. Só de pensar na imagem de Jesus já é, meu Deus, faz um bem danado. E nessa linha de raciocínio, vale a pena lembrar que Chico Xavier orava. Depois que ele terminava os trabalhos, ele ia para a casa dele de madrugada, ele dormia muito pouco, né? Um espírito elevado e um corpo muito bem preparado, logicamente. E o perispírito dele, dá para imaginar, né? Extremamente elevado. E lembrar que ele saía dos trabalhos 1 hora, 2 horas da manhã e ficava orando para cada casa do quarteirão onde ele residia em Pedro Leopoldo. Ele já estava em Uberaba, ele orava para cada família de cada residência em Pedro Leopoldo. Olha que coisa, hein? Importância de orar para o outro, para o próximo, né? Se dedicar ao outro, isso sim que é o verdadeiro, podemos dizer, o verdadeiro altruísmo, o amor incondicional. Por isso Jesus pediu para orarmos por nossos inimigos. E através de Paulo, sugeriu orar também para os perseguidores dos nossos inimigos. Trata-se, eu vou repetir, trata-se de uma guerra que não vemos, mas é possível sentir. É possível sim. Quem tem um pouco de percepção percebe, pois vem do mundo espiritual. É uma guerra espiritual. Por isso é de suma importância conhecermos nossos verdadeiros, eu estou chamando de adversários, são irmãozinhos que de alguma forma estão forçando a gente a praticar no bem. Porque o mal existe, a ausência do bem. Então Deus permite para o bem atuar, praticar, sair do campo teórico, porque é um campo confortável, né? Ficar ali estudando, a vida toda lendo. Oh, já lemos demais na erraticidade. Aqui é um campo de prova, é um campo de prática, é um campo de expiação. Vamos acordar, gente. E que tem muito a ver conosco, tudo isso que está acontecendo. Nada é por mero acaso. E conhecer nossos adversários e inimigos não deixa de ser uma forma de se autoconhecer. De eu entrar no meu inconsciente. Quando alguém faz algo para mim, eu sou prejudicado, tudo leva àquele que eu já fiz isso anteriormente. Então eu estou conhecendo uma parte do que está escondido dentro de mim. Jesus era pura consciência, ele não tinha inconsciência. Ele tinha consciência de tudo, plena. E o amor puro, o viver plenamente a paz, o presente, tem a ver com aumentar, ampliar essa nossa consciência. Então, quando eu vejo ali um defeito meu, alguém está batendo numa tecla, eu estou me autoconhecendo que está escondido. Se não tem a ver com essa vida, tem a ver com a vida anterior. Olha que oportunidade que Deus nos propicia, a vida nos propicia. Também, Deus quer verificar também até onde vai a nossa fé. Na prática. Na prática. Não é na teoria. Na teoria eu tenho fé. Bem como os nossos estágios em que nos encontramos de intelectualidade e moralidade. Eu volto a enfatizar. Olha, estou batendo muito nessa tecla, sendo até redundante. Na teoria, até que nós estamos bem na foto, nós espíritas. E aí tem um texto na Bíblia que eu puxei da Bíblia. Geralmente nós somos cristãos na teoria e pagãos na prática. É para refletir, hein? Aí você fala, eu não. Presta bem atenção, fica de olho em você. Acreditamos aí que o mal existe. Nós acreditamos, lógico. Né? Mas vivemos normalmente como se ele não existisse. Olha aqui. Que coisa estranha.
Sabemos que existe, mas vive como se não existisse. Não é fácil entender isso. Eu estou junto, hein? Eu não estou tirando o Davidson aqui fora, não, hein? Lembrando que a psicologia diz que a cura está nas relações. Então nós temos que lembrar, tá? Se está nas relações, esse obsessor, de alguma forma, nós temos que curar esta relação. E aí que surgem os progressos, tanto para ele quanto para mim. Eu estou chamando de obsessor com o maior respeito. Vale, já que nós estamos falando de guerra militar, nós temos que lembrar desse general chinês, que ele dizia, se você não conhece o adversário e não se conhece, 0% de probabilidade de você vencer a batalha. Estou usando esses termos com o maior respeito ao cristianismo, estou pegando a fala do Paulo. E nós vamos entender por que Paulo fala dessa forma, até para a gente ficar sensibilizado, que não é brincadeira não. Se eu me conheço e não conheço meu adversário, 50% de probabilidade de eu vencer a batalha. Ok, olha. Agora, se eu me conheço e conheço o adversário, 100% de vencer. Se eu não conheço ele e também não me conheço, 0%, estou repetindo. E se eu me conheço e não conheço ele, 50%, e vice-versa. Eu acho que todos entenderam, ok? Eu acabei trocando aqui, mas em suma, eu tenho que me autoconhecer e conhecer quem está ao meu redor. Lembra de Jesus? Escolheu os 12 apóstolos e ele vira e falou, olha, tem um diabo entre nós, um que vai me trair. Temos que ter essa percepção, discernir quem está no estágio do bem e quem ainda não é do bem, que um dia vai estar. E se não contemplar isso que eu estou lhe dizendo, eu estou dizendo agora, passa a ser uma ingenuidade da nossa parte. Nessa linha de raciocínio, Paulo esclarece, neste bom combate, olha que linguagem militar, precisamos evitar 2 graves extremos. Subestimar o adversário, e ele diz também, não podemos, ele bate muito nessa tecla, né? Não podemos subestimar seus desígnios. Olha, quais são os propósitos do adversário? E o outro é superestimar o inimigo, que é ficar com medo dele, lembrando as estratégias da ausência do bem, do mal. Quais são? 2 estratégias, ignorância e medo. É por isso que Allan Kardec bate, olha, instruí-vos e amai-vos. Vamos lá, a hora que eu estou me instruindo, eu estou eliminando a ignorância e o medo. O medo tem a ver com a ignorância. E ao amar eu elevo a minha frequência e aí, consequentemente, eu tenho inspirações dos irmãos superiores aqui em cima. Frequência elevada. Não é verdade? Amando. O amor eleva aí para 150, 200 Hz. Já sentimentos negativos, 2 Hz, baixa frequência. Aí o pessoal da inferioridade deita e rola quando nós estamos com sentimentos negativos. E no Evangelho, em momento algum, diz que é para temer a espiritualidade inferior. Em momento algum. Os evangélicos dizem para temer a Deus, mas eu não vou entrar nessa discussão, que o propósito não é temer, é mais um sentido de respeitar. E o problema não é a presença da espiritualidade menor, é a ausência de Jesus em nossos corações, que equivale às armaduras de proteção daquelas batalhas que ocorriam naquela época. Armaduras, Paulo fala muito em armaduras. E o correto é mentalizar e dizer, se Deus é por nós, quem estará contra nós? Eu vou repetir, mentalizar e falar em voz alta, porque os irmãozinhos aqui muitas vezes não captam, irmãozinhos inferiores não captam pensamentos, alguns. Então nós temos que falar em voz alta, se Deus é por nós, quem estará contra nós? Paulo fala em combate, importante entender, pois ele estava numa prisão domiciliar, lá em Roma, quando escreveu essa carta. E lá naquela época, preso político, ele era um preso político. A Bíblia fala muito em política, eu não sei por que os religiosos não querem falar sobre política, meu Deus do céu. Eu não entendo. Nós temos que conversar abertamente, porque no meio da política tem o bem e a ausência do bem. Nós temos que discernir. Olha as consequências da pátria do Evangelho, devido a essa ingenuidade, na minha opinião. Hein? Olha as consequências aí. Nós temos responsabilidade sobre tudo que está acontecendo aí. Pátria do Evangelho. Quando escreveu essa carta, Paulo estava acorrentado a um soldado.
Os presos políticos ficavam acorrentados a um soldado, dormia com aquela corrente, o soldado do outro lado se alimentava. Dá para imaginar? Por isso que ele usa termos militares. Certa vez, em um grupo espírita de um outro centro, um centro pequeno, perguntei para eles, vocês são do bem? Você imagina eu fazer essa pergunta, dá para imaginar a conversa que teve. Estranharam a pergunta. Estranharam. Falaram, como assim? O que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Eu falei, olha, eu sei que vocês vão dizer que vocês são do bem. Mas não está aparecendo, porque vocês só falam do mal. Aqui eu estou trazendo isso, mas estou procurando até evitar falar a palavra do mal, que eu prefiro muito mais a ausência do bem, mas eu sei que tem novas pessoas entrando no Espiritismo, então eu tenho que tomar muito cuidado. Nós somos o que falamos. E disse, e eu disse para eles na época, vocês estão gerando dúvidas em mim, porque eu não vejo vocês falando no bem para esse grupo lá naquele pequeno centro espírita, fora de Bauru. Olha, se nós viemos para cá com orientações lá na erraticidade, com orientadores espirituais, mentores, guias, que procuram sempre nos inspirar o tempo todo, uma estrutura espiritual que está nos acompanhando, que foge das nossas compreensões. Isso é porque não é fácil estar aqui nessa escola, que aqui é uma escola. Nós somos moeda que nós vamos levar daqui é aprendizagem. O hospital, porque nós estamos curando as nossas almas, devido a toda essa conversa nossa é para curar nossas almas. Não é por mero acaso que estamos na pátria do Evangelho. É oportunidade, múltiplos objetivos de Deus. E também estamos numa prisão, que eu chamo de prisão mental, obsessores, crenças, ilusões, ingenuidade, falta de instrução, lembra? Vou repetir, instruí-vos e amai-vos. Pô, dois trilhos, se você não pegar esses trilhos, o trem, o termo mineiro, o trem descarrilha. Não podemos subestimar jamais a pressão para cairmos nas tentações. É uma pressão enorme o tempo todo. Inclusive, principalmente quando dormimos. Tem muita gente aqui encarnado, se cuida, mas antes de dormir cansado, faz aquela oração meia boca, vocês me entendem, cansado? Pai, não. Aí, podemos dizer que é uma vítima. Eu não estou dizendo que vai ocorrer isso, por favor. Nós temos que pedir para ser bem acompanhado, porque 1/3 da nossa vida aqui, eu digo aqui enquanto estamos encarnados, né? 1/3 nós estamos aí no plano espiritual. E de repente a gente acaba indo para outros lugares, né? Tem que tomar muito cuidado, discernir bem, né? Com relação a essa estrutura nos acompanhando de perto, eu pergunto, será que eu estou honrando essa estrutura que o Pai colocou aqui para cuidar do filho que somos nós, dos filhos que somos nós? Muito investimento em nós. Será que nós estamos dando retorno? Será que nós não estamos desperdiçando essa estrutura? Desperdiçando o tempo que é a substância da vida? É para fazer essa pergunta para nós. Eu já comentei aqui uma vez, e vamos repetir novamente, eu acho, numa das palestras anteriores, mas vale a pena a gente reforçar. Certa vez eu fiz um trabalho organizacional num batalhão da Polícia Militar. Não vou citar a cidade, porque eu não pedi autorização. E lá eu fiquei por volta de 9 meses. 9 meses. Isso foi uns 18 anos, 20 anos atrás. Fiquei 9 meses ali em contato. E me chamou muita atenção esse pessoal do alto comando dessa Polícia Militar, aqui do interior do estado de São Paulo, não é Bauru, tá? É fora de Bauru, um alto nível educacional. A maior parte pós-graduados, tinha uma moça ali de 35 anos aproximadamente, já no cargo de capitã, fazendo doutoramento. Se eu não me engano, era capitã, eu estou recordando aí 20 anos atrás. E eu acabei criando uma intimidade muito grande. Eu perguntei para o alto comando, num dado momento, por que vocês não prendem o número 1 dessas falanges, dessas organizações criminosas que estão aí? Sabe o que ele me respondeu? Falou, Davidson, eu não estou dizendo que é impossível, mas não é fácil. Sabe por quê? São 13, nós estimamos em 13 níveis hierárquicos. A gente consegue chegar até o 5º, até o 6º, mas não é fácil. Não é fácil. E tem gente grande aí, possivelmente por trás, porque nós não sabemos, né?
Possivelmente, ele jogou no ar, né? Eu achei muito interessante. Agora imagina, ele não estava contemplando a espiritualidade atrás dessas organizações que estão aqui no Brasil, estão no mundo. Narcotráfico, que a gente vê aí, essas lavagens de dinheiro em bancos aí escusos, né? Paraísos fiscais, né? Nós não temos noção. E por isso, Paulo bate muito na tecla de orar para os perseguidores. Eu vou reforçar com o maior respeito a fala do Paulo. Nós temos que orar para os perseguidores, dos perseguidores, dos perseguidores, dos perseguidores, sim, porque se imagine quantos níveis. Então nós temos que trabalhar muito em nome do bem. Tem que levantar a cabeça com coragem, com firmeza, com fé. Pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem continuamente. E aí, só para nós estamos caminhando para o fechamento, a elaboração de determinados planos de ação da ausência do bem, geralmente não está nessa dimensão nossa aqui, prova e expiação. Está na segunda dimensão. Portanto, eu reforço, e tem um amigo que diz uma frase, olha, que diz o seguinte, ó, tudo que te puxa para baixo, te abandona. Eu estou trazendo essa frase dele. E em resumo, do resumo, toda vigilância é pouca. Toda vigilância. Então nós temos que parar, voltar para o nosso departamento prestar atenção em detalhes. Porque, sem perceber muitas vezes, estamos até atendendo um capricho do irmãozinho que ainda não é do bem. E aqui fica um grande recado. Nosso verdadeiro amigo é Jesus. Então tenham Jesus no coração continuamente. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine os vossos pensamentos, sentimentos, as vossas falas e as vossas ações. Que assim seja.